Senhor, criança. Mais uma vez estamos juntinhos aqui na nossa EBD. Estou muito feliz, crianças. Nós já estamos na nossa lição 5. Então, crianças, vocês já estão com a Bíblia de vocês, com a revista de vocês, o caderninho de oração? E também quero dar as boas-vindas para os nossos visitantes. Se você ainda não é inscrito, inscreva no nosso canal. Faça parte dessa EBD que está sendo uma bênção. E temos do maternal até os adultos. Então, tem para toda a faixa etária de idade. Então, você vai participar de uma maravilhosa escola dominical. Faça parte, inscreva no nosso canal, Marca do Evangelho e vão ser muito bem-vindos. Então, vamos começar, crianças. Como nós começamos o nosso EBD? Orando, né? Se vocês ainda não oraram, vamos orar com a tia. E quem fala, tia, já orei hoje. Mas vamos orar mais uma vez, que orar é muito bom. Porque quando estamos orando, estamos falando com Papai do Céu. Amém, criança? Então, já pegaram seu livrinho de oração? Vamos começar a orar? Salmo 30. A sua ira dura só um momento, mas a sua bondade são para a vida toda. O choro pode durar a noite inteira, mas de manhã vem a alegria, glória a Deus. Orando os salmos. Querido Pai, somente com Jesus serei alegre e levarei alegria para as outras pessoas. Peço, meu Senhor, traz alegria ao meu coração e me ajude a levar a alegria de ter Jesus para outras pessoas. Agora vamos orar pelas crianças do Brunei. Oramos pelas crianças que estão distantes dos seus pais, para que elas também sejam alcançadas por Cristo. Amém, crianças? Vamos orar agora? Posição para oração. Senhor, meu Deus, eterno Pai, eu te agradeço, Senhor, mais uma vez, estar aqui nesta manhã. Senhor, que a sua palavra, Senhor, possa chegar no coração das crianças, Senhor. Me usa como instrumento nas tuas mãos, meu Pai. Tudo, meu Pai, que acontecer aqui seja para honra e glória do teu santo nome, Senhor. É o que eu te peço, meu Pai, em nome do teu filho amado Jesus. Amém. Então, criança, agora é um momento muito especial. É um momento de ofertarmos na casa de Deus. E aqui, crianças, tem a maneira de você poder ofertar, de abençoar do nosso PicPay. E está passando aqui no nosso vídeo, criança, como que podemos ajudar com as nossas ofertas. Amém? Vamos ofertar nesse instante, criança? Vamos ouvir uma música e vamos ofertar ao Senhor? Amém? A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Ele é a rocha da minha salvação, com ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor
saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Ele é a rocha da minha salvação, com ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem, é o amor que só tem, é o amor que só tem. Quem já conhece é Jesus. Amém! Deus abençoe, criança, a todos vocês. E agora é um momento que eu gosto muito. E vocês estão caprichando, hein, crianças? Sabe o quê? No texto áudio de vocês, como que está lindo. Mas eu quero a ajuda de vocês, a tia aqui e vocês aí, tá bom? Vamos falar? Se alguém lhe pedir alguma coisa, dê. Se alguém pedir emprestado, empreste. Mateus 5:42. Vamos mais uma vez, crianças? Se alguém lhe pedir alguma coisa, dê. E se alguém pedir emprestado, empreste. Mateus 5:42. Então, criança, olha o nosso versículo. O que a Bíblia nos diz? Para a gente ajudar as pessoas que necessitam, né, crianças? Se alguém pedir, às vezes vocês estão com biscoitinho aí, criança, e não quer dar a ninguém, tá na hora de vocês aprenderem, temos que dividir. Quem nos ensinou foi Jesus. Às vezes vocês têm um brinquedo e não quer dividir, mas vocês que têm Jesus, vocês não vão ser assim, né? Vocês vão emprestar, deixar um amiguinho de vocês brincar, não é isso? E também dar aquele que precisa. Às vezes vocês estão comendo biscoitinho, uma criança está olhando. Faça isso também, dê àquela criança. Faz parte. Nós que somos servos de Deus, somos cristãos, servimos a Jesus, temos esse coração de ajudar aqueles que necessitam. E a nossa história, crianças, também está de acordo com esse versículo. Criança, está tão maravilhosa a nossa história nessa manhã. E eu peço a vocês que fiquem com todo mundo aí, ou sentado no chão, ou na cadeira, ou no sofá. Não importa onde que vocês estejam. Agora é um momento especial. O momento de vocês ficarem, ó, quietinho, reverência. Ai, tia, eu estou na minha casa. Você está na sua casa, mas agora você está o quê? Ouvindo a palavra do Papai do Céu, ouvindo a palavra de Deus, que é importante. Então, vamos prestar atenção? Hoje, crianças, nós estamos na lição 5. Na casa do meu amigo, eu ajudo. Que maravilha! E se encontra, criança, no livro de Atos, capítulo 4, versículo 32 a 37. Então, crianças, hoje a nossa história está muito maravilhosa. Começa dessa maneira, criança. Quando Jesus retornou para o céu, continuou crentes falando de Jesus, pregando o evangelho, como que ele era bom, o que ele fazia, porque tinha pessoas que não conheciam o Filho de Deus, Jesus, nosso Salvador. Aí, criança, cada vez mais que a palavra ia sendo pregada, muito mais pessoas criam em Jesus, né? Aceitava a Jesus. E sabe quem liderava, crianças? Esse povo, quem pregava o evangelho, quem anunciava de Jesus para essas pessoas, crianças? Os discípulos de Jesus. E aqui em Atos, a Bíblia diz que fala, sabe de quem? Pedro e João. Aqui relata que eles que levavam a palavra para esse povo. E criança, mas eles sofreram muito. Nesse capítulo fala que eles foram presos, que tinha um povo, né, uns homens invejosos,
que não queria que eles anunciassem sobre Jesus. Teve um dia, crianças, que jogaram eles lá na prisão. E falaram com eles assim, que não queria que eles pregassem mais sobre esse Jesus e nem falassem nome algum. Estava referindo, sabe quem? A Jesus. Aí falaram com Pedro, chamaram Pedro e João, falaram, ó, não quero mais vocês pregando, não quero mais vocês anunciando. E sabe o que Pedro respondeu, criança? A Bíblia diz que Pedro e João responderam. Como que eu vou fazer isso? Deixar de pregar aquilo que eu vi, aquilo que eu ouvi e aquilo que eu vi? Porque ele andava com Jesus, crianças. Como que ele ia deixar, né, obedecer a voz dos homens? Não prega mais esse Jesus, vão embora. Não quero vocês aqui. Eles não pararam, criança. E aqui, a nossa palavra, a palavra do Senhor diz, sabe o que eles fizeram? Eles continuaram anunciando pelo povo sobre Jesus. Que Jesus, ele ressuscitou dos mortos, que ele salvava, que ele curava. E eles começaram a pregar. E quanto mais eles pregavam, multidões de pessoas criam em Jesus. Eles acreditavam em Jesus e ficavam felizes, crianças. E naquele tempo também, criança, tinha pessoas que não tinham condições, passavam necessidades. Mas a palavra do Senhor diz, sabe o que eles faziam? Essas pessoas que começaram a ouvir de Jesus, começaram a crer em Jesus, crianças, muitos tinham fazendas. Eles vendiam, crianças, aquelas fazendas para dividir com aquelas que não tinham. Levava a sua oferta até os discípulos. Aí o que os discípulos faziam? Distribuíam, ajudavam aqueles que necessitavam. E também, criança, tudo que eles tinham, criança, era verdura, tudo eles pegavam e dividiam para aqueles que não tinham. Até aquelas pessoas, criança, que tinham pouco, eles também dividiam. Olha que maravilha, eles pensavam no seu próximo, pensavam naqueles que necessitavam, mas porque eles ouviam falar de Jesus e eles ficavam muito gratos, né? Se alguém sofreu por eles, se tudo que eles tinham, eles aprenderam que foi Deus que deu para eles. E eles fizeram o quê? Vamos dividir. E aí, crianças, ninguém passava necessidade. Imagina o coração de Deus, como ele ficava alegre com aquelas pessoas, né, que dividiam aquilo que tinham. Não falava assim, essa terra é minha, eu não vou dividir. Não, crianças, elas tinham um coração grato a Deus. Elas dividiam aquilo que elas tinham. Porque Jesus tinha ensinado para os discípulos, né, que ele veio salvar. O que eles faziam? Eles ajudavam aqueles necessitados, crianças, mas também os discípulos, eles pregavam sobre Jesus para essas pessoas. E quando Jesus deixou bem claro para eles que ele ia voltar para o Pai, os discípulos ficaram muito tristes, crianças. Mas sabe o que Jesus disse? Eu vou enviar um Consolador, o Espírito Santo, para vocês não esquecer aquilo que eu ensinei. É por causa disso, crianças, que aqueles discípulos, eles faziam o que Jesus ensinava. Ele pregava o Evangelho, ele falava de Jesus. E quanto mais ele se maravilhava, ele falava de Jesus, aquelas pessoas acreditavam, aquelas pessoas criam em Jesus, um Salvador da alma delas. E sabia, não, ele fez por mim. Se os discípulos estão fazendo isso, então também eu vou fazer, vou dividir aquilo que eu tenho. Os discípulos foram muito importantes ali, eles foram usados através do Espírito Santo ali, cheio do poder de Deus para falar para aquelas pessoas sobre Jesus. E aquelas pessoas, crianças, eram gratas a Deus por tudo que elas faziam, por tudo que ele fez por elas. E elas falam assim, não, vamos dividir, vamos fazer. Criança, até aquelas pessoas que tinham pouco, elas dividiam. Olha bem, olha o que aconteceu na vida dessas pessoas. Elas gratam a Deus pelo pouco que tinham. Elas não pensavam só nelas. Isso tudo foi por causa de Cristo, criança. Que maravilha! E Deus ele fica feliz quando nós fazemos algo de bom para as pessoas. Porque isso não é porque nós somos bons, é por causa de Cristo. Os discípulos falavam isso,
que era por causa de Cristo que eles estavam ali anunciando o Evangelho, anunciando que Ele era o Salvador. E Ele falava, as pessoas ficavam irritadas, crianças, porque Ele falava que Jesus Cristo era o único que podia salvar aquelas pessoas, e aqueles homens não queriam. Mas eles continuaram sendo obedientes à palavra de Deus, levando o Evangelho, porque eles estavam certos, como a palavra do Senhor diz. Como? Como que eu vou deixar de falar se eu vi com meus olhos o milagre que Ele fez, o poder que Ele tinha, e ouvia Ele falar, e Ele nos ensinou? E isso, criança, os discípulos tinham. Eles curavam em nome de Jesus. Eles falavam que o poder não estava neles, mas era em nome de Jesus. E em nome de Jesus ele pregava o Evangelho de salvação. Que maravilha, né, crianças? Que história maravilhosa nós aprendemos hoje, né, criança? Hoje, criança, nós aprendemos uma linda história. Uma linda história. Da Bíblia, sobre os discípulos. Jesus, os discípulos de Jesus, aprendemos hoje sobre os discípulos de Jesus, que eles socorreram aquelas pessoas ali. Que aquelas pessoas necessitavam de alguém, né, criança, poder ajudá-las. Porque, crianças, se aqueles discípulos não estivessem ali, né, se não tivesse Jesus, eles não iam socorrer aquelas pessoas. Mas eles tinham amor por Jesus. Mas sabe, criança, por que eles fizeram isso? Porque, criança, um dia também eles foram socorridos por Jesus. Jesus, ele chamou os discípulos e agora, com a ajuda do Espírito Santo, eles estavam fazendo exatamente o que Jesus fez na vida deles. Olha que maravilha o que Jesus fez por eles. Criança, os discípulos também precisavam de ajuda. Assim como nós. Jesus um dia encontrou os discípulos perdidos, crianças, e chamou eles e convidou para o seu reino de alegria, o seu reino de glória, de amor e vida eterna. Que maravilha, né, crianças? Olha que privilégio esses discípulos tiveram. Mas sabe por que o discípulo precisava de ajuda, criança? Sabe o que a Bíblia diz, crianças? Olha, diz que nós pecamos, estamos longe de Deus e carecemos, crianças. Quer dizer, precisamos de Deus e carecemos. Criança, porque a Bíblia diz, todos pecaram e carecem. Sabe o que precisamos, crianças? Nós precisamos da ajuda de Deus. Porque sem a ajuda de Deus, crianças, nós estaríamos perdidos. Porque diz que todos pecaram. E assim como os discípulos, todos nós também pecamos, crianças. Nós éramos pecadores, nós estávamos perdidos, longe de Deus. Estávamos, porém, com o nosso coração sujo, precisávamos de ajuda de Deus. E o pecado, criança, nos afasta de Deus. E sozinho não conseguimos, criança, não conseguimos nada. Mas Deus enviou o seu único filho, crianças, para poder morrer no nosso lugar. Um Deus tão bom, por causa do nosso pecado, se afastamos dele. E Deus, criança, fez tudo perfeito. Um Deus tão bom. E o pecado nos cegou. Mas como criança eu estava falando, então, criança, o pecado causou tanto mal nas nossas vidas, que sozinho, criança, a gente não conseguiria ser livre. Por causa disso, criança, Deus enviou seu único filho, Jesus, para nos salvar e socorrer do pecado.
E o pecado nos causa morte, criança. O pecado não causa morte. Como assim, tia, não causa morte? Por que, crianças? Imagina eu e você longe de Deus. Sabe como Jesus fez isso, crianças? Ele morreu no nosso lugar. A morte que era para ser nossa. E o nosso coração, criança, era tão sujo. E através dessa morte de Jesus, naquele Calvário, Jesus nos socorreu, nos livrou do pecado, deixando o nosso coração limpinho, criança. E ele venceu a morte. Ele venceu. Sabe por quê, criança? Ele venceu. Porque depois de 3 dias, Jesus ressuscitou. Glória a Deus. Olha que maravilha. Ele ressuscitou, crianças. Portanto, crianças, Jesus ajudou os seus discípulos. E tudo de acordo com a sua necessidade. Por isso, crianças, como a história da Bíblia que contamos hoje, os discípulos, movidos pelo Espírito Santo, estavam ajudando aquelas pessoas necessitadas. Nós que temos Jesus também, crianças, devemos fazer a mesma coisa. Ajudar as pessoas. Ajudar os necessitados materialmente. Mas, criança, não só materialmente. O principal, criança, e necessidade é de falar de Jesus para as pessoas. Porque quem tem Jesus tem tudo, crianças. E ele veio até nós para socorrer e salvar do mal que o pecado nos faz. Que mal é esse? A morte. E Jesus é o único que pôde nos socorrer. Mais que isso, ele nos dá a vida eterna. Glória a Deus, glória a Jesus, crianças. Criança, olha que maravilha. Além de Deus enviar seu único filho, Jesus, perfeito. Ele morreu, crianças, para nos dar vida eterna. Que Deus maravilhoso. E você ainda, que não aceitou Jesus, sabe o que a Bíblia diz? Vinde a mim todos. Jesus está convidando a todos para vocês aceitarem esse convite. Conhecer Jesus como seu Salvador. Que Deus maravilhoso, né, criança? Que Deus bom, que Deus maravilhoso. Que ele socorreu todos os necessitados. Ele salva a criança, ele ajuda aqueles que precisavam. E o mais, criança, bom de tudo, além de ele salvar, né? Além de ele sofrer no nosso lugar, o qual que era para nós, está lá, mas ele sofreu no nosso lugar e ressuscitou para nos salvar. E ele nos prometeu, crianças, que um dia ele vai voltar. Que promessa maravilhosa! Só ele mesmo, né, crianças? Mas ele vai voltar para aquele que crê nele, aquele que aguarda aquele grande dia. Vocês estão aguardando, crianças, esse grande dia? Esse reino de paz que vai ser eternamente? Para aqueles que ouviram a voz dele e aceitaram ele e se arrependeram dos seus pecados porque ouviram que Jesus é o único que pode salvar? Crianças, se você então está esperando esse grande dia de morar lá no céu, amém. Que Deus possa abençoar a vida de vocês, crianças. Cada dia mais, que possamos estar juntos, aguardando esse grande dia. E fala de Jesus para os seus amigos, que ele é tudo que necessitamos, ele é tudo que precisamos.
Amém, crianças? Vamos orar nessa hora, crianças? E estamos chegando ao final, né, criança, da nossa história. Então, juntos aí, você aí, a titia aqui, vamos orar junto. E você ainda que não aceitou Jesus, entrega a sua vida a Ele. Amém? E se você já aceitou, então vamos juntos esperar esse grande dia da volta dele e morar com ele eternamente. Amém, criança? Vamos orar? Posição para oração. Senhor, meu Deus, eu te agradeço, Senhor, pela essa aula. Pai celestial, que ela possa ter chegado no coração de cada um, Senhor. E aquelas que assistiram, Senhor, o Senhor venha abençoar a vida delas. Que elas possam, meu Pai, ser grata a Ti, meu Pai. E ouvir a Tua voz, Senhor, como o Senhor falou para aqueles discípulos. Eles ouviram, meu Pai, e Te seguiram. Assim que cada um, meu Pai, estão ouvindo, que ouvir a Tua palavra, Senhor, também possam abrir os seus corações. Que o Senhor venha fazer obra na vida de cada um, meu Pai. Dos nossos visitantes que estão assistindo a nossa aula, das nossas crianças marca do Evangelho, Senhor, que possam crescer, meu Pai, com a palavra, meu Pai, e que nenhuma delas, meu Pai, venha se desviar de Ti, e que possam Te amar cada dia mais, Senhor, guarda a vida delas, a vida dos seus pais, Senhor, e dê um domingo abençoado, meu Pai, para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Um beijo, criança. Até a próxima aula. E hoje teremos o culto à noite. Tchau, crianças. Deus abençoe.